Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar sobre questão de pronúncia, sotaque. Eu preciso ter um sotaque americano para poder falar inglês bem? Qual a diferença de pronúncia boa para ter um sotaque bom? Vamos falar sobre esse assunto hoje, porque recentemente eu falei um pouquinho sobre isso nos meus stories lá no Instagram, né? Esse vídeo já tá saindo bem depois desses stories, não vai estar mais disponível. Por isso que é importante você me seguir, me segue, @Cintia Sabino, porque lá você pega o assunto mais fresco ali na hora. E aí eu achei interessante trazer esse vídeo pro YouTube para deixar aqui registrado, né, num vídeo um pouco mais explicativo e tudo mais. Mas antes, tem uma coisa para te dizer, caso você não saiba, eu tenho um e-book que se chama 10 Segredos para Falar Inglês, totalmente gratuito, com dicas muito importantes para você aplicar na sua rotina de estudos, no seu dia a dia, para você caminhar em direção à fluência. Então, para baixar, é só vir aqui no primeiro link da descrição, tá? Não esquecer de avisar isso. Então, primeiramente, eu vou explicar para vocês a diferença entre pronúncia e sotaque. A gente precisa primeiro entender isso para então a gente falar do sotaque, senão você vai confundir com pronúncia. E aqui eu anotei algumas coisas para poder eu não esquecer de dar os exemplos específicos para vocês. Então vamos lá. Primeiramente, o que é ter sotaque? É quando você fala de uma determinada forma que entrega de qual região ou país você é. E aí a gente pode falar de país para país, que tem a mesma língua, mas sotaques diferentes, ou regiões diferentes dentro de um mesmo país. Vamos começar com o português, um exemplo bem básico do português. A palavra banana. A palavra banana, ela pode ser dita banana. Eu sou do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, nasci em Niterói, e eu falo banana, banana. Mas eu conheço pessoas do Nordeste, de algum lugar específico do Nordeste, não vou lembrar de onde agora exatamente, que falam banana, banana, banana e não banana. Eu tô falando de banana cozida. Existe uma forma certa e uma errada? Não. Quando o ouvinte escuta essa palavra, ele sabe que se trata da fruta amarela, né, que você descasca, que macaco gosta de comer, né? Que vem assim numa penca. Todo mundo vai ser direcionado para a imagem daquela fruta. Você falando banana ou você falando banana. Não vai mudar, né, o que você entende. No inglês, a gente pode ter exemplos de water, water. Water, americano, water, mais britânico, eu não sei imitar muito o sotaque britânico. Talvez se a gente for pro australiano vai mudar um pouquinho, eu já não sei como eles falariam. Porém, todas essas formas de falar a palavra água, todos eles vão pensar naquele líquido que você bebe para matar sua sede, que é incolor, é insípida, blá blá blá, aquelas coisas que a gente aprendeu na escola, né? Todo mundo vai pensar nisso, ninguém vai pensar que é uma coisa diferente do líquido que a gente bebe para matar a nossa sede. Entende? Mesmo sendo diferente a pronúncia. Water, water. Né? Porque eu mudei, na verdade, o meu sotaque. Water, water everywhere. Uma outra palavra. Daughter, daughter. Important, important, important. A gente falaria mais ou menos assim o britânico. Party, party. Muda um pouquinho, né? Mas isso não muda aquilo que passa pela cabeça da pessoa quando ela escuta a palavra. Eu não vou entrar nesse negócio de signo, significado, blá, blá, porque é uma coisa um pouco mais complexa, mas para vocês entenderem. Must be awfully important, like a party or something. Agora, o que é a diferença de pronúncia? Que é aí onde vocês precisam tomar cuidado e é aqui que vocês precisam sim, se dedicar e refinar o inglês de vocês. É quando, se você disser aquela palavra de uma forma diferente a ponto de o ouvinte pensar em um objeto, em alguma coisa totalmente diferente. Um exemplo do português. Eu tenho a palavra beber e aí eu mudei um pouco a forma que eu vou falar. Eu vou falar bebe, né? Eu mudei o som do E de B para bé, né? Só mudei aqui. Ah, gente, é igual banana para banana. Sim, só que aqui eu mudei a palavra. Se eu falar bebê, você imagina um ser humano pequenininho, bebê. Agora, se eu falo bebe, você imagina alguém bebendo alguma coisa. Ah, ele bebe água, ele bebe cerveja, eu gosto, né? Bebe, tá. Olha só como mudou completamente. Aí aqui a gente tem sim um problema de pronúncia, porque você mudou a pronúncia da palavra e você está transmitindo uma outra ideia para a pessoa. No inglês, nós temos um exemplo. Call, cow.
Call, eu penso numa chamada telefônica. Fazer uma chamada, ligar para alguém. Agora, cow, eu penso na vaca. Hey, cow! Moo! Só que se você não tomar cuidado e acabar pronunciando aquela letra A como K, A, e o L sem fazer o O, mas fazer cow, assim como a gente pronuncia o L no português, você está pronunciando uma outra palavra. E aí sim a gente tem um problema de pronúncia. Ou como ship, sheep. Ship, navio, ou pode ser também despachar, quando você despacha alguma encomenda, e o ship. Ou sheep, que é ovelha. Olha como mudou completamente. Pra gente entender um pouquinho a diferença entre sotaque e pronúncia. E aí a pergunta que fica é, Cíntia, eu preciso perder o meu sotaque brasileiro falando inglês? Então, quando eu falo inglês, eu preciso perder esse sotaque que todo mundo percebe que eu sou brasileiro? A gente já viu isso. Sotaque é o quê? É a gente entregar, basicamente, de onde a gente é. Do país que a gente é, da região que a gente é. Isso quando a gente está falando de nativos. Eu entrego que eu sou carioca. Eu, inclusive, moro em Florianópolis, pra quem não sabe. Eu abro a boca, você é do Rio, né? Sou. Não tem como eu esconder, tá? Eu poderia tentar imitar um outro sotaque, poderia, mas eu não tenho preocupação em parecer de outro lugar ou esconder que eu sou do Rio. Não tem problema com isso. Então, eu simplesmente falo do jeito que eu aprendi, do jeito que eu convivi ali com aquelas pessoas falando, e aí todo mundo percebe que eu sou carioca. Por quê? Porque as pessoas que nasceram ali naquela região do Rio de Janeiro falam da mesma forma que eu. Então, ela é de lá. Ou seja, eu tô falando aqui de nativos, né? Aqui em Florianópolis, carioca. Se fala de um determinado jeito, eu sei, você é de Pernambuco. Você é do Rio Grande do Sul. A gente consegue perceber. Ou quando eu tô falando de falar uma língua estrangeira também. Então, você é italiano falando inglês. Eu consigo perceber que você é italiano. Por quê? Porque você vai falar de uma forma que entrega que a sua língua nativa é o italiano. Como é que a gente percebe isso? Eu vou falar mais do português, tá? Quando o brasileiro tá falando inglês, ele vai tender a ler aquela coisa em inglês ou a falar de uma forma parecida com a sua língua nativa. Então, quando você vê um L no inglês, você tende a falar da mesma forma quando você vê um L no português. Vamos supor, temos a palavra mal, né? A palavra mal, que inclusive temos com U e com L, né? Que causa confusão na hora da escrita, não vou nem falar sobre isso. Mas temos a palavra mal, com L. Quando você vê a palavra mal, você pronuncia com o som de U. Você não fala mal. Que bom que eu sou. Não é assim que a gente fala no português. Tem um L no final, a gente pronuncia com o som de U. Mal. Eu tenho a palavra legal. Não falou legal. Legal. Como se tivesse um U. Tanto que, não sei se vocês já viram, criança em processo de alfabetização, é comum você pedir para ela escrever a palavra legal, ela bota U no final. Ela bota L-E-G-A-U. Porque ela ainda confunde, porque o som é o mesmo. Tanto do U quanto do L. Se tiver um U no final, pronuncia U. Se tiver um L no final, pronuncia U também. Aí ela fica confusa e isso vai para a escrita também. Mas enfim. Quando a gente vai para o inglês e a gente vê a palavra escrita com L no final, a gente faz o quê? É óbvio, a gente vai usar a referência que a gente tem. Isso não é nenhum crime. A gente vai usar a referência da língua portuguesa. Se tem um L no final, eu pronuncio como U. Então a gente pega a palavra call e pronuncia call. Vamos botar até que a gente pronunciou o A certinho ali. Call. Mas se a gente fosse mesmo olhar da forma que a gente, fala ali o português, cal. É cal, porque tem C-A, C com A vira K. A gente aprende isso lá na alfabetização. C com A vira K. Tem um L no final, U, cal. Se fala cal, não. Se a gente falar algo parecido com isso, cow, é vaca. Então a gente já fez uma confusão de pronúncia. Mas pode ser que não tenha sido uma confusão de pronúncia. Como, por exemplo, eu tenho a palavra bag. Bag. Se a gente for usar a nossa base do português, a gente vai falar bag. Bag. Seria bag, mas vamos botar ali bag, que é o que a maioria das pessoas falaria. Bag. Por quê? Porque no português a gente pronuncia assim, ó. Eu tenho cachorro. Ninguém fala tem cachorro. Não se fala assim no português. Mas no inglês se fala diferente. Não é I have a bag. Não, é I have a bag. Mas no português é eu tenho uma bolsa. Não é eu tenho uma bolsa. Não, é eu tenho uma bolsa. No inglês, não é I have a bag. É I have a bag.
Então muda um pouco a questão da pronúncia. I have a tube, I have a bag. E aí você entrega o seu sotaque. Porque você fala I have a bag, você não mudou, assim, não, você não tá dizendo outra coisa. Quem tá te ouvindo vai, sim, se não for tão forte o seu sotaque, a pessoa vai te entender. Só que você entrega que você é brasileiro, ponto. É aí que tá a questão. Você tem uma questão com isso? Você tem um problema com isso? Mora aí, tá? É aí que a gente chega nesse ponto. Se você tem um problema em as pessoas saberem que você é brasileiro, Cíntia, eu quero me passar por um americano. Cara, então você vai ter que trabalhar o seu sotaque para você falar como os americanos falam. E aí sotaque, gente, não é sotaque do inglês não, tá? É sotaque da região. Americanos. Talvez você pode entrar ainda mais ainda. Texanos, nova-iorquinos. Você quer falar como um nova-iorquino, quer se passar para o nova-iorquino, você tem que falar o inglês americano nova-iorquino. Assim como você quer se passar por um carioca, você tem que falar o português carioca, não o português gaúcho. Senão você não vai se passar por um carioca. Aí o sotaque, gente, é da região que você quer imitar. Eu quero me passar por um australiano, eu quero me passar por um britânico, eu quero me passar por um canadense. Aí depende. Agora, Cíntia, eu não tenho problema. Tipo, qual o problema das pessoas saberem que eu sou brasileira? Não tem problema nenhum com isso. Então, beleza. Segue a sua vida, sempre pensando que você precisa pronunciar corretamente. E aí no caso do have, né, talvez até muda a questão da pronúncia, porque have é uma coisa, heavy é outra. Heavy é pesado. Have é o verbo ter. Aí aqui a gente já não tá mais falando só de pronúncia, a gente não tá falando mais só de sotaque, desculpa, a gente tá falando também de pronúncia. Falar heavy é erro de pronúncia. I have a heavy flashlight for them. Agora, você simplesmente falar oh, I have a call tomorrow. E você fala assim, oh, I have. Viu como eu falei com um sotaque mais brasileiro? I have a call tomorrow. Em vez de tomorrow. Tô tentando imitar um pouco para poder tentar parecer mais brasileiro e menos brasileiro, né? Não tem problema. Agora, o problema é quando aquilo está tão forte a ponto de você mudar a pronúncia da palavra ou até mesmo você causar uma confusão de compreensão. Aí eu não defendo você ficar do jeito que você está. Eu defendo você se aprimorar. I'll give you a call tomorrow. Você não precisa falar como um americano. Pelo amor de Deus, até porque, gente, falar igualzinho um americano, você vai ter que morrer e nascer de novo. Só que lá nos Estados Unidos, porque você nunca vai ser americano, esquece. Agora, você pode chegar mais perto? Pode, totalmente. E se esse é o seu desejo, vai fundo. Esse era o meu. E eu estudei muito e pratiquei muito para isso, para poder melhorar o meu sotaque, sim. Porque isso é uma questão que você tem que decidir. Não é assim, não, você não precisa perder o seu sotaque, então não deve perder. Não deixa ninguém mandar em você não, entendeu? Eu quero perder meu sotaque, pronto, eu vou lá e vou perder. Não quero perder, tudo bem. Agora, muita atenção nessa parte. Eu não defendo você falar de qualquer jeito só porque você não tem problema em parecer que é brasileiro. Porque aí você vai causar um problema de comunicação. Aí realmente eu não defendo. Até assim, gente, americanos falando português. Tá na cara que ele é americano falando português. Mas se ele não está causando nenhum problema de comunicação, ótimo. Agora, ele é um americano falando português com sotaque, mas tão carregado a ponto de mudar a pronúncia das palavras e a ponto de me fazer, assim, enlouquecer para entendê-lo. Aí eu acho que ele deve melhorar sim, entendeu? É delicado esse assunto porque tem gente que fala assim, você não tem que melhorar nada, você tem que... Não é tão 8 ou 80 assim, entende? Eu acho que você não precisa ficar refém de ter que fazer sotaque americano, sotaque britânico. Não, para com isso, é loucura. Mas sim, se preocupe com a sua pronúncia, esteja sempre melhorando no seu inglês, principalmente se você tem objetivos profissionais com isso. Tá? Eu defendo que sim, você precisa refinar o seu inglês, você precisa melhorar sim. A não ser que você fale, Cíntia, não ligo, eu não quero nem aprender inglês. Beleza. Então, não sei nem porque você tá aqui. Mas, se você quer falar inglês, se você quer evoluir, que acredito que seja o seu caso, porque você tá aqui, sim, é uma obrigação sua você melhorar. Não tô dizendo que você tem que melhorar o seu sotaque, mas você tem que melhorar a sua pronúncia, melhorar, sim, a sua comunicação, para ela ficar cada vez mais clara. Tá? Eu quero clareza na comunicação.
Não tô pedindo pra você falar como um americano. Inclusive, quando eu morei no Canadá, eu conheci, assim, você convive com muitas pessoas de outros países. Eu morei em Toronto, então, assim, era difícil ver um canadense. Eu via muito estrangeiro. E 2 pontos interessantes. Tinham muitos estrangeiros que falavam de uma forma que eu não conseguia entender direito, de um sotaque muito carregado, e isso atrapalhava um pouco a comunicação. E tinham outros que, por mais que eu soubesse que eles eram de determinado país, cara, eu conseguia conversar com a pessoa super bem. Os 2 carregavam sotaques, mas um fazia a comunicação ficar muito difícil. E o outro já conseguia ter uma comunicação clara. É aí que eu quero levar vocês. É aí que eu quero que vocês cheguem. Não precisa perder o seu sotaque, né? Você pode, em meia dúzia de palavras, já entregar de onde você é, não tem problema. Mas se preocupe em passar uma comunicação clara, né? Se você quer estar sempre evoluindo no inglês, se você quer melhorar. E o segundo ponto é que brasileiro é o povo, assim, que mais, isso eu posso garantir, mais se preocupa com sotaque, de longe. Eu conversei já com indianos, com alemães, com russo, com gente de tanto lugar, Sri Lanka, Itália, México. As pessoas não estão nem aí para esse negócio de sotaque. Elas não estão nem aí para parecer americano. Eram raras as vezes que eu conversava com um estrangeiro, raras para não dizer nulas, que eu ficava assim, nossa, eu achei que essa pessoa era canadense. Quando isso acontecia, é porque, na verdade, a pessoa tinha pais italianos, mas nasceu no Canadá. Então, a pessoa já aprendeu a falar inglês como um canadense na escola, imitando os professores, imitando os colegas. Então, a pessoa também é canadense, né, de certa forma. Então, não conta muito. Mas, assim, pessoas que vieram de outros países já adultos e aprenderam inglês depois, como uma segunda língua, olha, não consigo me recordar agora de uma pessoa, assim, que eu encontrei que eu ficava, caramba, parece canadense falando. Não lembro. Todos eu conseguia ver o sotaque da pessoa, mas a maioria eu conseguia me comunicar de forma clara. Então, assim, o brasileiro se preocupa muito, de forma exagerada com isso. E eu acredito que tem muito a ver com a nossa cultura, a questão da parecer ser uma coisa que você não é. Talvez eu esteja entrando em outro assunto também. Ou você querer impressionar as pessoas. O brasileiro tem muito isso, né? Tá muito na nossa cultura, não necessariamente é uma crítica isso, é um fato, tá na nossa cultura. Por exemplo, quando uma pessoa vem na nossa casa, a gente se preocupa em arrumar a casa, e isso é bom, tá? Não tô dizendo que isso é ruim, não, isso é bom. Mas eu vejo que outras culturas não tem muito isso, eles vão, assim, arrumar a casa na medida do possível e do que eles já fazem no dia a dia. Eles não vão, meu Deus, super arrumar, isso, gente, de forma geral, tá? Eles não vão super arrumar a casa e botar a casa de um jeito que nunca fica só porque tem visita. Não, isso o brasileiro já faz muito. Então a gente gosta de maquiar muito as coisas, né? Ou então parecer uma coisa que você não é, impressionar, né? Tem muito disso. Então acho que essa parte da nossa cultura acaba levando a gente a sofrer um pouquinho nessa parte do sotaque, porque a gente não quer parecer brasileiro, a gente tem vergonha disso. E quando a gente fala assim, às vezes alguém ri da gente, geralmente é brasileiro rindo de brasileiro, porque eles estão preocupados com isso, né? Outras pessoas não estão nem aí com isso. Então, se você já foi pra fora, se você for pra fora viajar, você vai perceber isso. Ninguém tá nem aí pra esse negócio de sotaque. Mas o que eu defendo é sim você trabalhar a sua pronúncia, estar sempre melhorando o seu inglês a ponto de ter uma comunicação bem clara. Bom, ficou meio longo esse vídeo, mas era isso, tudo que eu tinha pra falar, não sei se ficou confuso. Mas me conta aqui nos comentários o que vocês acham, a experiência de vocês, se vocês têm também essa neuro com sotaque, não tem, se vocês conseguiram entender a mensagem que eu passei aqui, tá bom? Então é isso, deixa um like, se inscreve no canal, beijos, bye bye.